Curto-circuito, por que ele acontece? Porque a corrente é preguiçosa. Aqui, você já ouviu falar que as pilhas gastam mesmo sem estarem no aparelho? Por exemplo, um controle remoto. Então, você vai comprar uma pilha, se tivesse aqui uma semana, eu posso substituir por dias, que eu vou ter o valor em dias. Agora eu vou analisar também as questões erradas com vocês. Eletrodinâmica sempre cai no Enem e sempre assusta os alunos. Por isso, fica aqui comigo, vamos resolver essa questão juntos, para você não errar na hora da sua prova. Vamos lá, não se assusta com o enunciado. Uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total da sua carga nominal, de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos dos veículos desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? E esses são os circuitos disponíveis para vocês, quem quiser já ir tentando, mas fiquem tranquilos que eu vou analisar um por um e vou falar também por que tá certo e por que tá errado. Primeiro, importante vocês se atentarem ao comando da questão, sempre em questões do Enem, inclusive aquelas muito longas que o enunciado pede uma coisa às vezes bem simples, o textão enorme te atrapalhando mais do que ajudando. Qual é o comando? Como o amperímetro deve ser ligado e qual a leitura realizada por ele. Além disso, você precisa saber calcular a carga elétrica de um circuito, com essa fórmula aqui, Q igual a IT, ou KIT, como alguns decoram. Mas mesmo sem saber a fórmula, é possível você resolver a questão somente analisando as unidades envolvidas. E você precisa também saber associações em série e paralelo. Precisa saber muito? Não, somente o básico. Já estamos resolvendo. Agora do cotidiano aqui, só para não passar batido. Aqui temos uma bateria de carro, por quê? Porque os alunos, o aluno anda de carro, mas às vezes nunca viu uma bateria de carro. E por que isso aqui tá aqui? Porque isso aqui também é um tipo de bateria. E essa aqui talvez vocês tenham visto mais do que a do carro. Então, do cotidiano, você já ouviu uma pessoa que não sai muito com o carro falando que ela tem que acelerar ele para a bateria do carro não morrer? Conta aqui para mim se você já ouviu, se você acha que isso é mito, é verdade. E essa outra aqui, você já ouviu falar que as pilhas gastam mesmo sem estarem no aparelho? Por exemplo, um controle remoto. Então, você vai comprar uma pilha, a pessoa fala para você, olha, não compre uma pilha velha, vê a validade dela, porque mesmo ela estando embalada, ela está gastando. Essa segunda, no caso, é verdade. A reação que acontece na pilha, ela tá acontecendo mais devagar, mas ela tá acontecendo mesmo ela estando desligada. E esse aqui é o foco da questão. Além do comando da questão, a pessoa ela quer descobrir o quê? Como a carga da bateria, que é 60 ampere-hora, a bateria lá do carro, do automóvel, ela tá gastando com o veículo desligado. Então o veículo tá sem ser ligado por 5 dias e aí acaba toda essa bateria. E ele quer saber qual que é essa corrente de fuga, como que ele tá gastando. Lembrem-se que Coulomb, a unidade de carga, é ampere por segundo. Então aqui a gente tem ampere-hora, mas Coulomb é a medida de carga. Então vocês não se assustem com esse ampere vezes o tempo. A corrente vezes o tempo. Olha, já tá aí pra gente a equação. Como a gente tem ampere-hora, já vamos passar o tempo de 5 dias para horas, porque aí você não vai precisar converter mais nada, já vai sair o resultado para você em ampere. Primeira coisa então, o valor lido tem que ser 5 ampere. Como que eu fiz essa conta? Um dia, 24 horas. 5 dias é a mesma coisa que eu falar 5 vezes um dia, e um dia eu apenas substituo 24 horas. Eu posso substituir porque é a mesma coisa, da mesma forma que uma semana são 7 dias. Se tivesse aqui uma semana, eu posso substituir por dias, que eu vou ter o valor em dias. Conta pra mim se você sabe isso aqui também. Isso aqui é pré-requisito lá da física mais básica. Conceitos introdutórios. Multiplicando isso aqui, 4 vezes 5, 20, vai 2, 2 vezes 5, 10, 11, 12, 120 horas. 5 dias igual 120 horas, tá certo? A gente pega o kit, mas professor, eu não sei essa fórmula. Mas você sabe que a carga estava em ampere por hora, então você já chegou nessa fórmula. E igual a carga pelo tempo, o leitor vai ter que estar mostrando 0,5 ampere. E além disso, você precisa saber esses conceitos aqui. Primeiro, o amperímetro ele deve ser inserido em série com aquilo que a gente quer medir. A gente quer medir o quê com o amperímetro? Uma corrente elétrica. Então tem que passar por ele a mesma corrente que está passando nos demais equipamentos. Por isso ele tem que ser colocado em série. Muito cuidado que tem vários circuitos aqui dessa questão que eles estão até em curto-circuito. Para que a corrente que passa por ele seja a mesma que passa pelo equipamento, como eu falei para vocês, em série você pode pensar no mesmo fio para facilitar. Vou direto aqui para vocês com a resposta. Ela está em série, você desenha aqui a corrente em vermelho, você vê que a corrente só tem esse caminho, então a mesma corrente que passou no circuito do veículo vai passar pelo amperímetro e vai voltar aqui pela bateria. Passou. Está em série e a medida da corrente elétrica I igual a 0,5 ampere. Agora eu vou analisar também as questões erradas com vocês. Veja que aqui a corrente não é a mesma que passa pelo amperímetro, ela não está em série, não é o mesmo fio. E na verdade, ela nem vai fazer esse caminho. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem que ela passaria aqui sem passar pelo amperímetro. Mas como o amperímetro não fornece resistência, ela vai o quê? Fazer um curto-circuito aqui. Queimar a bateria, como se estivesse pegando fogo.
Quando você coloca lá no FET, num simulador, é isso que vai dar pra você. Curto-circuito, por que ele acontece? Porque a corrente é preguiçosa. Se você der um caminho pra ela sem resistência, ela vai passar por aqui e vai ferrar a bateria, certinho? Mesma coisa aqui, tá certo? A corrente não é a mesma que passa, o curto-circuito, de novo, tá ligado aqui em paralelo, ele vai passar por aqui. Porque eu só desenhei pra mostrar que se tivesse corrente aqui, ela não passaria pelo amperímetro, mas na verdade o que vai acontecer aqui também, curto-circuito. Aí aqui na letra D tá certinho, em série, mas veja que a corrente não é a que a gente calculou. Veja também que se você soubesse esses conceitos de série paralela, você ia ficar entre duas alternativas, fazer a conta e tirar a sua dúvida. Ou às vezes, se você não lembrar se a fórmula dá um jeito de estimar, mas veja como o conceito ele é muito mais importante que a conta em várias questões de física, certo? Não adianta achar que física é matemática. Física tem bastante matemática, mas não é só você sair fazendo conta. Não que a matemática seja só fazer conta. A noção que a gente tem às vezes no ensino médio, meio rasa. Mas você não, porque você tá aqui 7 minutos de vídeo no TikTok ou no YouTube assistindo a questão. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu até comentei que os fios, eles podem se dobrar. Às vezes os alunos veem essas representações e pensam que o fio ele é estático. Mas não, o fio se dobra. Onde eu colocar isso aqui não interessa. Olhando os DDPs, eles estando em paralelo, vai ter curto-circuito da mesma maneira, beleza? Então a resposta é letra B. Muito obrigada por assistir até aqui. Conta pra mim se você viu até o final. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.